Olá, pessoal. Bom, essa é a primeira aula aqui, talvez a primeira pílula, né, de conhecimento em cima de um outro software de simulação. Tá? Esse software aqui se chama Flexim, né? Eu estou usando aqui a versão educacional 2021. Tá? Um software bem bonito, né, bem atual aí na sua proposta de interface, com uma interface bem amigável. Então, ele conta aqui com uma série de comandos, né, que ficou aqui ao lado esquerdo, vários comandos aí disponíveis. Essa ideia de templates aqui é muito parecida com o Arena, né, bem interessante aí ao acesso aos comandos, né, bem rápido também. Você tem aqui ao lado quase com um acompanhamento de propriedades, né, do que você vai utilizando dentro do código. Também uma forma aí de você checar as informações rapidamente, bem comum aos softwares de simulação. Né? Aqui na parte de cima, as informações normais, né, de todo o processo, de todo o sistema, você avançar, parar, né, definir aí quanto tempo você vai simular, a velocidade de simulação, enfim. Nada muito diferente do que a gente visualiza, né? Afinal, vale um comentário de que existe um software melhor que o outro, né? Existe aí estratégias diferentes, né? No fim, todos eles vão te levar ao mesmo resultado, né? Ou seja, todos os sistemas de simulação, sistemas especialistas de simulação, devem te dar a capacidade de subsidiar, né, a tomada de decisão, que é isso que ele se propõe. Tá? A grande vantagem, no meu ver, aqui do Flexim é que você já programa tendo uma área, né, de visualização tridimensional. Então, o teu próprio template já é, de certa maneira, a animação do processo. E isso é bem interessante, né? Até a área aqui, inclusive, é um espaço tridimensional, né? Se você clicar o botão esquerdo do mouse e pressionar ele, você consegue movimentar, assim como eu estou movimentando. O scroll do mouse aqui você aproxima ou afasta, né? E aqui o botão direito do mouse permite que você tenha aí, né, a visualização tridimensional. Tá? Bom, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? A gente vai começar aí com alguns conceitos bem básicos aqui. Então, a ideia é trabalhar com basicamente uma entrada, né, um processo e uma saída. Tá? Isso aqui no Flexim é chamado aí de aqui o source, tá? Para cá, o processor, que seria o processamento, né? E o sync, que seria aqui a saída. Tá? Você pode movimentar com facilidade, né, as entidades aqui, da maneira como você preferir. Tá? Insertar aí a visualização, né? Existe uma série de ajustes que você pode efetuar com muita facilidade. Você pode movimentar as peças de um lado para o outro. Tá? Então, bem tranquilo. É claro que você pode também configurar, né, algumas coisas. Por exemplo, se eu clicar em cima, né, dessa entidade, facilmente você vê aqui a abertura dos dados, né, desse template, que é a mesma coisa que eu pressionar duas vezes, né, em cima dele, ele também me abre aqui as opções em janela. Então, quase que a mesma coisa. Né? Rapidamente aqui, ó, você vê ali que o visual, né, permite você trocar, por exemplo, por outras coisas, né, caso você queira, e trocar a cor também, né, por que não? Ó? Você tem aqui né, um view aqui, eu perdi aqui a função. Você pode trocar ali por sei lá, um azulzinho, alguma coisa assim. Tá? Enfim, bom, como a coisa funciona? Mais ou menos igual aos outros sistemas, né? Você vai ter que definir dados aí de entrada, né? Dados de informação para que as entidades saiam daqui, sejam processadas e saiam aqui. Né? Nenhuma novidade, vamos dizer assim, né? Então, a conexão é um pouquinho diferente, talvez tenha um detalhe importante a ser considerado. Eu joguei, né, os três elementos aqui na área gráfica e não me preocupei
se eles estavam conectados ou não. Mas você pode aqui com facilidade, né, pegar aqui o Connect Objects, né, que é se você clicar aqui, você vai ver que tem o Connect Objects, o Connect Center Ports e o Extended Connect. Né? Até no momento a gente não tem nada, né, conectado. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o Source e vir aqui na porta, né, nas portas definidas, ela não tem nenhuma porta de saída, né, de output aqui, assim como também não tem nenhuma porta definida ainda aqui no meu processor, né? Não existe nada. Então, eu posso clicar lá, mas eu posso clicar a letra A também do teclado, né? Ele já muda o ícone, ó, se vocês estão reparando. E aí eu, pressionando o A, né, clico aqui, ele faz uma conexão entre esses dois elementos. E é claro que se eu clicar aqui agora, eu vou ter um input, né, nesse processor, que é o input que vem do source. Né? E a mesma coisa que eu posso, se eu segurar o A, clicar aqui e clicar aqui, eu faço uma conexão do processor com o meu skin aqui, que seria a saída, né? Vamos dizer dessa maneira. Tá? Bom, coisas importantes aqui. Clicando nesse elemento, né, ele abre ali a minha caixa de diálogo. Ao clicar 2 vezes, você pode, sei lá, escrever algumas coisas aqui. Chegada e pedidos, por exemplo. Né? Tem várias coisas, ó. Tem a estatística atrelada, tem o visual, né, para esse elemento, tem o label, tem o source, que talvez interesse para a gente, né, que é a informação aí importante, né, o que interessa efetivamente. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, o que vai entrar, né, pode ser caixa, cilindro, esfera, um homem, uma mulher, um caminhão, enfim, várias opções. O entre chegadas, né, que pode ser uma distribuição exponencial, aqui está uma exponencial de 10, né, e pode ser constante também, eu posso colocar 15 segundos aqui. Tá? E aqui talvez o aspecto importante também, que é a chegada no tempo zero. Né? Então, começou o programa, eu tenho uma primeira chegada. Né? Então, isso classifica aqui o meu source de entrada. Né? Constante, né? Sem aleatoriedade. Tá? Mas a ideia é que a gente tenha um exemplo bem simples aqui. Tá? Deixa eu aumentar bastante. A gente pode ver ele de um jeito bem bacana aqui. Aí. Esse segue a mesma abordagem, né? Então você vai ter assim várias definições aqui, né? E novamente o que importa, né? São o valor aqui de distribuição. A gente vai estar trabalhando aqui especificamente com estatística, com label, com o processo, né? Que eu acho que é talvez a parte que interessa exatamente, ó. Então, o processo aqui, ó, processor, né? Deixa eu até fechar os outros para não poluir a nossa área gráfica aqui. Você tem um tempo de setup, né? Que se a máquina existe esse tempo antes de começar a trabalhar, né? E você tem um tempo de processo. Então, vou dizer aqui que o meu tempo de processo é de 15 também. 15 segundos. Não estou trabalhando com aleatoriedade nenhuma aqui, mas é mais para exemplificar mesmo, né? Nada impediria de você pegar uma distribuição estatística aqui de opções, né? E preencher essa distribuição conforme as amostras que você obteve. Para a gente brincar, né? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar aqui com o processo constante. Tem outras coisas importantes, né? Tem os outputs, os inputs, algumas regras que você possa estabelecer, as portas, né? Então aqui a gente tem a porta de entrada, que seria a chegada de pedidos, e tem uma porta de saída, que eu não cadastrei ainda, mas é o Sync 1, né? E tem os diversos triggers, que futuramente você pode trabalhar, né? Como sendo algumas coisas que podem acontecer na execução desse processo, né? Sei lá, uma decisão, uma falha, uma interrupção, enfim, algumas regras que você queira criar, aí você vai executar nos triggers. A gente vai avaliar um pouquinho mais sobre isso em uma outra pílula de conhecimento. Tá? Legal, então, feito aqui, né, o process time, segundos.
E a saída, ela é mais simples, bem, não existe, né, uma distribuição atrelada, eu vou simplesmente colocar aqui estoque, por exemplo, estoque, tá? Ops, com S maior aqui, estoque. Beleza, né? Feito aí a abordagem inicial. Então, isso quer dizer o quê? Se eu rodar aqui o programa, né, eu vou começar a ter as saídas e o processo aqui da máquina, né? Então, eu vou primeiro definir quanto tempo eu quero rodar, né? Então, aqui a gente pode dar um stop time aqui de, sei lá, 1.800 segundos. Estou chutando, né? Tem um tempo de warm-up aqui, aquele tempo para efetivamente eu não colher dados, né? Eu esperar o sistema aquecer. Também muito comum em diversos softwares de simulação. Tá? E o speed, o run speed, né? Que seria o tempo. Por exemplo, 1 segundo na vida real corresponde aqui a 4 segundos, por exemplo. Vou fazer que 1 segundo corresponde a 10. Mas nada impede aqui também de eu ficar brincando, né, com essa régua aqui para ir mais rápido ou ir mais devagar. Então, se eu der um run, ele vai começar, né, a processar. Então, a entrada é tão rápida quanto o processamento. A chance de ter fila é bem baixa, porque as coisas acontecem rapidamente. Tá? Então, vai rodar o tempo, né? Ainda está bem tranquilo aqui a execução, e você vê o processo acontecendo. Né? Tem algumas coisas legais, eu posso dar um stop aqui, a gente pode visualizar algumas informações. Ó. Vamos ver aqui no View Style, aqui, além do Show Names, por exemplo, ó, no name Style, eu posso pedir para trazer alguns stats, né? Algumas estatísticas. Ó. Então, a gente parou, né? Se eu quiser rodar do início, eu dou um reset. Se eu quiser continuar, eu dou um run, por exemplo. Mas se eu der um reset, ele zera tudo e eu começo novamente. Né? Então, ele vai me mostrando, por exemplo, quantos outputs eu tive, quantos inputs eu tive, qual é a ocupação desse processamento, se há um tempo de desocupação. Né? Enfim, eu posso aumentar a velocidade, posso diminuir a velocidade. Um exemplo bem simples. Né? Aqui nós não temos um espaço para fila, né? E é justamente o que a gente vai trabalhar na próxima pílula de conhecimento. Tá? Então, ou melhor, vamos fazer isso agora. Ó. Vamos fazer isso agora para a gente ganhar tempo. Eu vou dar um stop aqui, né? E um reset para zerar. Bom, para tirar essas conexões e encaixar uma pilha de fila, né, aqui no processo, eu preciso eliminar essas conexões criadas. Né? Então não dá para você clicar aqui em cima e deletar. o Flex trabalha de maneira diferente, ele usa, né, alguns comandos aqui que são os disconnect objects. Né? Então você tem várias formas de desconectar coisas. E a mais comum aqui é o atalho Q, né? Seria o Disconnect Objects aqui, ou clicar em T, ele até tem um símbolo de quebra da corrente, né? Então isso quer dizer que se eu clicar aqui e aqui, eu eliminei a conexão entre esses dois elementos. Isso aqui é legal também, eu não comentei, mas você pode, por exemplo, clicar nessa seta, ó, aumentar um pouquinho a peça para cá, né? Fazendo ficar um pouquinho mais espessa, ou para cá, enfim, você pode personalizar isso da melhor maneira possível. Tá? Essa conexão eu vou manter, e aqui eu vou abrir um pouquinho mais de espaço, porque eu vou chamar um kill aqui, ó, que é esse comando aqui. Vou trazer ele para cá, vou colocar aqui intermediário, né, ao meu processo e a minha entrada. Como se isso aqui fosse a fila, né? Caso esse cara não consiga atender tudo, ele vai acumulando nesse ponto aqui. Então a gente precisa ligar isso, né? Para fazer sentido. Então eu não vou pegar o comando, eu vou né? Um atalho, eu ligo esse com esse, ok. E o A de novo, eu ligo esse com esse. Joia, né? Para gerar fila aqui, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma entrada mais rápida do que o meu tempo de processamento, né? Então,
aqui na chegada de pedidos, eu vou mudar um pouquinho o meu entre chegadas, né? Vou colocar 12. Tem uma chegada a cada 12 segundos e eu processo a cada 15. Então, isso automaticamente vai me gerar um déficit, né, temporal, causando aqui um acúmulo nessa fila. Tá? Então, se a gente rodar, é isso que vai acontecer. Olha lá, começa o processamento, né? Beleza, eu vou aumentar aqui o tempo. Então, à medida que o tempo for passando, eu não vou conseguir garantir, né? Então, eu vou tendo uma acumulação de entidades. Opa, aqui ficou muito rápido. Aí, legal. Agora acho que fica mais fácil. Então, você vai acumulando, né? Como era de se esperar. Então, legal, você tem as informações também direta, né? O máximo de acumulação que você teve, ou a acumulação corrente, né? A taxa de tempo aqui que você teve, né? A média temporal de fila, né? Em segundos. Então, são informações bem interessantes, né? Você pode considerar como um bom controle. E a fila não para de crescer, né? Assim como eu fiz com a máquina, né? Eu posso setar esse elemento aqui com base no tamanho dele, né? No tamanho que eu tenho. Efetivamente, se eu clicar aqui, eu posso puxar ele um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, fazer exatamente o espaço que existe, né? Aqui tem as medidas que você pode cadastrar, né, em X, Y e Z. Tá? Então é isso, agora sim, agora a gente vai parar nessa primeira pílula, né? Acho que foi uma boa introdução. No próximo encontro, numa próxima pílula, eu vou ensinar vocês a botar um carregador, né? Uma pessoa que faz esse movimento, né? De pegar as coisas aqui e levar, fazer as coisas se movimentarem efetivamente e não elas se teletransportarem. Mais ou menos a mesma ideia que a gente fez no Arena, né? Que a gente vai fazer no Arena ainda no futuro, né? No Arena a gente também vai ter uma variável que significa o carregador, né? Que significa esse recurso de carregamento. Tá? Muito bem, gente. Salvem esse arquivo, por favor, porque eu vou usar ele para um próximo encontro.